Graça e paz, meus amados irmãos. Nós temos a grande alegria de, neste momento, cultuarmos ao nosso Deus. E assim nós convocamos a todos para adorarmos ao Senhor, Ele que é soberano, digno de toda honra e toda glória. E nesse momento nós vamos fazer uma leitura na palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 2, de 1 a 12. Acompanhe conosco, farei a leitura numa tradução chamada A Mensagem. Marcos, capítulo 2, de 1 a 12, diz assim: Passados alguns dias, voltou Jesus para Cafarnaum, e a notícia de que ele havia voltado logo se espalhou. Uma multidão se formou, bloqueando a entrada da casa, de modo que ninguém podia entrar ou sair. Ele estava ensinando a palavra, quando 4 homens apareceram, carregando um paralítico. Eles não conseguiram entrar por causa da multidão. Por isso, removeram parte do telhado e desceram o paralítico em sua maca. Impressionado com tanta fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, eu perdoo seus pecados. Alguns líderes religiosos que estavam presentes começaram a cochichar entre si. Ele não pode perdoar pecados. Que blasfêmia! Só Deus pode perdoar pecados. Jesus sabia que eles estavam pensando e perguntou: por que se mostram céticos? O que acham que é mais fácil dizer? Eu perdoo seus pecados? Ou levante-se e pegue a sua maca e comece a andar? Pois bem, para que fique claro que sou filho do homem e estou autorizado a fazer uma coisa e outra, voltou-se para o paralítico e ordenou: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E o homem assim fez. Levantou-se, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. Eles esfregaram os olhos, custando acreditar no que viam. Mas então louvaram a Deus. Nunca vimos nada igual. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua santa palavra. Meus irmãos, que privilégio nós temos de adorarmos o Deus soberano, Criador do céu e da terra, que tem domínio sobre todas as coisas, as doenças, e no momento que nós estamos vivendo, nós agradecemos a Deus pela Igreja do Senhor, porque nós entendemos que doentes ou sadios, o Senhor está conosco para nos ajudar em tudo e nos curar. E a cura melhor é a cura espiritual que Jesus tem para nós. Nesse momento, nós vamos orar, pedindo a Deus que nós tenhamos um tempo agradável diante da sua presença, mesmo pelas redes sociais. Mas o Senhor tem nos dado essa oportunidade de adorarmos mesmo assim. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós te adoramos, porque o Senhor é digno de honra, de glória, e tem nos permitido cultuarmos o teu nome, mesmo cada um em sua casa, mas estamos juntos pela mesma fé, a fé no soberano Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo, ontem, hoje e sempre, que cura todas as nossas enfermidades. Senhor, abençoa esse tempo que estaremos juntos, e que juntos, ó Deus, glorifiquemos o teu nome, como aquele povo que viu a cura desse paralítico. Senhor, que cada situação que nós possamos estar passando nesse momento, que o Senhor nos cure, seja física, espiritual, financeira, vá ao encontro, ó Deus, do teu povo. Aqueles, ó Deus, que estão sofrendo nesse momento, consola seus corações. E obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade diante de ti, em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É uma honra poder novamente estarmos juntos, você aí na sua casa, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Nós já louvamos ao Senhor com os cânticos e nesse momento nós queremos fazer um tempo de oração ao Senhor. Primeiro, vamos estar orando por toda a situação em que nosso país está passando. Nós iremos orar pelos enfermos, por aqueles que se encontram em enfermidade nesse momento, seja da nossa igreja, sejam em todo lugar, que foram acometidos inclusive pelo coronavírus. Nós iremos orar pela igreja, por nós, para que o Senhor, para que possamos de fato aprender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar diante da situação em que nós estamos passando. E por último, nós queremos louvar e engrandecer ao nome do Senhor por sua fidelidade, porque você tem honrado com o compromisso que você tem feito com Deus, quanto aos seus dízimos, quanto às ofertas, e assim nós podemos honrar todos os compromissos e dar continuidade àquilo que nós temos feito nos últimos anos aqui nesse lugar. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus pela sua fidelidade, que Deus continue abençoando a sua vida, e se você porventura não tem sido fiel, arrependa-se desse pecado, desse erro, né? E com o coração grato ao Senhor, oferte ao Senhor, dizime ao Senhor, devolva aquilo que é do Senhor. Então, é um momento de agradecimento por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, pela provisão nas nossas casas, por termos o que comer, o que vestir, aonde dormir, e pela proteção do Senhor em todos os momentos, e pela provisão que Ele tem dado aqui, à igreja, né, para que nós possamos assim continuar honrando com todos os compromissos que temos. Vamos orar o nome do Senhor nesse momento. Eu quero convidar você aonde você está, na sua casa, a ficar em pé. Se você pode ficar em pé, fique em pé, feche seus olhos, em reverência ao Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento, clamar ao Senhor pela sua graça. Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por essa noite aqui em Tua presença, em que a Tua igreja está reunida em cada lar, em cada casa. A Tua igreja tem estado espalhada, ó Deus,
por vários cantos dessa cidade, por essa pessoa que tem nos ouvido, que tem nos escutado nesta noite, ó Deus, e que logo, logo estará ouvindo a mensagem da Tua palavra, que o Senhor toque no seu coração, que o Senhor mova a sua vida rumo, ó Deus, à Tua graça, à Tua misericórdia, em direção ao Senhor. Nós queremos rogar, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, que estão acamados, ó Deus, que estão passando por momentos difíceis e complicados. Ó Deus, que o Senhor esteja visitando no seu leito, para que o Senhor esteja trazendo a cura, ó Deus, para que eles possam se levantar. Abençoa, Deus, cada irmão, cada pessoa que está nessa noite, nesse momento, participando juntamente conosco, desse momento agradável em Tua presença. Ó Deus querido, queremos Te rogar para que a Tua igreja venha absorver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos ensinado nos últimos meses, diante dessa pandemia. Que o mundo, ó Deus, veja a Tua glória, que o mundo veja o Teu agir, que o mundo veja o Teu poder, que o mundo veja que sem o Senhor nós não podemos viver. Ó Deus querido, mova os nossos corações. Pai, nós queremos Te agradecer pela dádiva da vida, pela dádiva que o Senhor tem nos dado todos os dias, ao acordarmos, ó Deus, pelas Suas misericórdias que têm se renovado a cada manhã, pelo alimento que o Senhor tem colocado sobre nossa mesa. Nós Te louvamos, ó Deus, porque nós temos com que nos alimentar, nós temos um teto onde nós nos guardamos, ó Deus, nós Te louvamos porque nós temos um lugar para dormir. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, como igreja, pela provisão que o Senhor tem dado à Tua casa, pela fidelidade de cada irmão, de cada irmã, ó Deus, que tem com muito zelo, com gratidão no coração, tem ofertado ao Senhor, trazem as suas ofertas ao Senhor. Ó Deus, nós Te louvamos por essa vida que tem se colocado, ó Deus, diante do Senhor em fidelidade. Nós Te louvamos, ó Deus, nós Te agradecemos por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, se você tem a sua oferta, o seu dízimo, você pode fazer a transferência bancária aí no número da conta que está aparecendo na conta da igreja. Você pode fazer uma transferência, você pode fazer um depósito, você pode também estar procurando a tesouraria para que você possa assim ofertar e possa dizimar como comumente você tem feito, tá? Que o Senhor continue te abençoando, te fortalecendo, continuemos cultuando o nome do nosso Deus.
Uma boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É sempre uma alegria muito grande poder ter esse tempo, pregando a palavra do Senhor, tendo a oportunidade de expor as Escrituras. Isso é um privilégio muito grande e alegra o nosso coração saber que você está aí na sua casa atento àquilo que o Senhor tem a nos dizer hoje. Certamente Deus tem algo muito especial para nos falar nessa noite, não tenho dúvida disso. Eu quero dar continuidade àquela série de exposições bíblicas que nós estamos falando sobre as evidências do reino, aonde Jesus evidencia assim a sua divindade. Ali no Evangelho de Mateus, nós começamos falando lá no capítulo 8, e falando sobre o leproso, sobre a cura dos leprosos. Nós passamos sobre a cura do centurião. Depois nós vimos sobre Jesus acalmando a tempestade. No último domingo nós vimos sobre como Jesus ele cura aqueles endemoniados em Gadara. E agora nós estamos diante de mais um milagre do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 1 ao versículo 7. Esse mesmo texto encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12, que já foi lido hoje, foi lido hoje pela irmã Miriam no início do culto. E nós iremos agora ler esse texto aqui, mas nós iremos acompanhar lá no Evangelho de Marcos. Ao terminar essa leitura, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, e nós iremos acompanhar a partir de lá, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil, dizer os seus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-se e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus que tinha dado tal autoridade aos homens. Santo Deus e Pai, somos gratos por Tua palavra. Deus, usa-me como instrumento em Tuas mãos para falar ao Teu povo. Que possamos ser atingidos pelo poder do Teu Evangelho. E que assim, Deus, sejamos transformados da mesma forma como o Senhor transformou a vida desse paralítico. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, o que nós vemos aqui, queridos, é que quando Jesus, ele volta de Gadara, podemos dizer assim, logo depois desse milagre, essa é a ordem que Mateus coloca. Marcos e Lucas já não vão colocar nessa mesma ordem aqui, como vocês podem bem observar. E aí, por isso eu convido você a ir lá, Marcos, capítulo 2, e vamos acompanhar a partir daí dessa leitura que já foi feita hoje pela irmã Miriam, mais cedo, no início do culto. Então, quando Jesus ele foi expulso de Nazaré, ele estabelece ali a sua morada, o seu local, seu quartel-general, podemos dizer assim, lá em Cafarnaum. Então ele se estabelece lá, ele se firma lá. E é por isso que, de vez em quando, nós vamos ver nos textos da palavra de Deus, sempre Jesus voltando para Cafarnaum. E o que acontece? Quando Jesus volta para Cafarnaum, a multidão já sabia que Jesus estava por lá, elas correm para a casa onde Jesus estava. E ali onde Jesus estava, muitas pessoas se aglomeraram, coisa que nós não podemos fazer hoje, não estamos, por enquanto, podendo fazer esse tipo de aglomeração. Mas nesse período aqui podia.
né? Então, eles estavam aglomerados ali na casa de onde Jesus estava. O fato é que alguns escribas e fariseus estavam lá também, do lado de dentro, e uma grande multidão ao redor, a ponto de não ter mais como passar, não ter como alguém ultrapassar aquela multidão e chegar até Jesus. Então, isso é o que está acontecendo aqui. Então, no texto que vamos meditar nessa noite, nós encontraremos o que de fato é mais importante para Deus. Diante de todas as circunstâncias, de tudo que acontece aqui, o Senhor, ele faz referência, Jesus faz referência a uma coisa muito importante. E isso é importante ressaltar, porque Jesus nesse texto aqui, ele vai enfatizar a sua divindade e além disso, ele vai nos mostrar aquilo que é mais importante e o que nós iremos ver aqui. Jesus, ele poderia ter concentrado o seu ministério muito bem em curar enfermos, alimentar famintos, porque havia uma multidão carente ao seu redor. Mas os milagres eram apenas meios e não o fim último do seu ministério. Os milagres de Jesus tinham um propósito de provar a sua identidade e ao mesmo tempo de facilitar ou de abrir as portas à mensagem da salvação que Jesus estava assim pregando. O que Deus nos mostra aqui é alguém que somente Ele pode e tem condições de fazer pelo homem, e mais ninguém tem esse poder, somente Ele. Eu gosto de dividir esse texto aqui em algumas cenas, e eu quero convidar você a tentar visualizar o que está acontecendo aqui, a tentar entrar na cena e visualizar o que está acontecendo. Então, a primeira cena que nós encontramos aqui é a multidão, essa multidão que estava aglomerada ali na casa onde Jesus estava. Então, olhando na perspectiva dos 5 amigos aqui, levando em conta a multidão, o que aconteceu? Os 4 amigos que estavam levando aquele paralítico para ter um encontro com Jesus, eles se deparam com aquela multidão de pessoas que estavam ao redor daquela casa. Veja só que coisa interessante, né? O primeiro obstáculo. Isso acontece também muitas vezes quando nós começamos a nossa caminhada cristã. A nossa caminhada cristã, ela é cheia de obstáculos. Não tem como negar que ela é cheia de dificuldades. Agora, será que nós iremos parar nas primeiras dificuldades, nas primeiras barreiras, nos primeiros obstáculos? Outra coisa que nós podemos olhar na perspectiva dos amigos aqui, é que esses homens estavam levando uma pessoa até Jesus. Nós podemos aqui também pontuar e fazer uma aplicação para nós, como igreja, que levar alguém a Jesus nem sempre é fácil. Ou até posso dizer que não é fácil levar alguém para Jesus. Você conduzir alguém, ensinar alguém, direcionar alguém rumo a Jesus, para ter esse encontro especial com Jesus, não é fácil. O que nós não podemos e que nós devemos evitar é nos desanimar nas primeiras dificuldades, na primeira multidão que aparece, que é muitas vezes desanimador, causa um desânimo, mas nós precisamos perseverar. São barreiras que devem ser encaradas com perseverança. Agora, olhando na perspectiva da própria multidão, vemos que a notícia de que Jesus havia chegado em Cafarnaum se espalhou rapidamente e aquela multidão correu ao encontro de Jesus, lá onde Jesus estava hospedado, onde ele estava, na casa onde ele estava. Agora, olhando para essa multidão, quais são as motivações qual é a motivação dessa multidão? O que motivou cada pessoa a sair de sua casa, do lugar onde estava, para se aglomerar na casa onde Jesus estava? O fato, queridos, que como nós já vimos, Jesus, ele realizou diversas curas. Ele curou diversas pessoas, vários milagres estavam acontecendo por intermédio de Jesus. E muitos curiosos estavam ali na casa de Jesus apenas para ver, digamos assim, entre aspas, um espetáculo. Estavam querendo ver um espetáculo. Outros, talvez, estavam querendo satisfazer
algo de seu íntimo, de seu interior, talvez uma cura, talvez uma necessidade que estivessem passando. Eles queriam alguma coisa de Jesus. Outros estavam ali, como os escribas e fariseus, apenas como espiões, tentando encontrar algum erro em Jesus, a fim de que pudessem assim acusá-lo. Isso era o que estava acontecendo aqui. Havia também um terceiro grupo aqui, que é daqueles de coração sincero. Talvez no meio daquela multidão tivessem pessoas de coração sincero, que realmente estavam ali, no caso dos discípulos, por exemplo, que estavam para servir a Cristo, seguindo a Jesus, e como também aqueles homens que estavam tentando levar aquele paralítico até Jesus. Então, essa era a quantidade, essa era a multidão, na perspectiva da multidão. A grande massa que se constituiu em obstáculo para os 4 amigos que queriam levar o paralítico até Jesus. Agora, eu pergunto, diante dessa cena, diante disso que nós acabamos de ver, quais são as motivações que têm nos levado a Jesus? Eu pergunto para você, qual tem sido a sua motivação? Qual tem sido a sua força motora que tem feito você caminhar para a igreja? Uma coisa, essa pandemia, ela deve nos ensinar e deve fazer a gente refletir quais são as nossas motivações de ir até Cristo. Será que não é a mesma motivação da multidão? Apenas por curiosidade ou por querer algo que Jesus pudesse dar a elas e não para adoração? Será que nós não estamos indo para a igreja simplesmente com o objetivo de sermos espiões, de acharmos um erro na mensagem, um erro no louvor, um erro no dirigente, um erro em alguém? Será que essa não tem sido a nossa motivação? O texto da palavra de Deus nos mostra qual deve ser a nossa verdadeira motivação. E se há motivações erradas em nosso coração, precisamos trabalhar isso de maneira que Deus nos perdoe e que possamos viver de forma diferente. A segunda cena que nós encontramos aqui são dos amigos que levam o paralítico. Aqui no versículo 3 a 4 de Marcos, capítulo 2. Realmente, a maioria das vezes, nós precisamos de alguém para nos levar a Cristo. Quem de você não precisou de alguém que levasse você a Cristo? Eu, pelo menos, precisei que alguém me levasse para Jesus. Lembro-me quando eu era pequeno ainda, menino, como tinha uma vizinha, a irmã Rosário, que gostava de levar a gente para a igreja. Ela fazia cultos domésticos na casa dela, com os filhos dela, chamava eu e minhas irmãs e nós íamos com ela. Pessoas nos conduzem a Cristo. Então, esses amigos conduziram ele a Cristo, esse paralítico, para colocar ele diante de Jesus, para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Sei que todos, eu e você, no mundo de hoje, nós encontramos amigos, entre aspas, que talvez tenham lhe chamado para beber, para praticar imoralidade, para praticar coisas que desagradam a Deus. Mas os momentos em que as dificuldades aparecem, como no caso desse paralítico, os amigos somem. Eles não estão quando mais precisam. Geralmente esses amigos somem e ficam só os verdadeiros amigos ou somente o verdadeiro amigo. Aquele homem não só estava em momentos de dificuldades, mas vivia em dificuldade. E esses amigos levaram para quem realmente poderia resolver o seu problema e levaram a Cristo. E para levar-o a Cristo, tiveram que enfrentar grandes dificuldades. E aí eu quero convidar você a olhar para a terceira cena aqui. Quando os amigos daquele paralítico abrem o telhado. Vejam só que interessante, vemos que no início a dificuldade era a grande multidão, essa era a primeira dificuldade. Agora, eles tinham que
não tinham como passar pela multidão, mas eles persistiram. Não disseram, não vamos conseguir, vamos voltar outro dia, quem sabe a gente não encontre Jesus. Eles não pensaram assim, eles não fizeram isso, pelo contrário, eles usaram a criatividade e pensaram, o único modo, a única forma de colocarmos esse homem, o nosso amigo, diante de Jesus, é subir o telhado. Talvez algum deles tivesse dito, mas como nós vamos subir esse homem nessa cama, no telhado, abrir um buraco e descer esse homem lá dentro? É uma dificuldade tremenda. Mas eles não pararam nessas dificuldades. Eles não deixaram que as dificuldades viessem determinar as suas ações. Eles usaram a criatividade. O Senhor nos dá esse dom, Ele nos dá a criatividade para levar as pessoas até Jesus. Não tenha dúvida disso. Eu lembro-me muito bem quando ainda estava num projeto da Juvep, na Operação Campo, quando nós chegamos num povoado, eu e Rivaldo, talvez já até falei isso para vocês, antes de chegar na casa de um senhor, muitas das casas que nós íamos passando, sempre diziam, não vão naquela casa, aquele homem não gosta de crente, ele vai colocar vocês para correr, ele já colocou vários crentes para correr de lá, debaixo de pedrada, de pau e tudo isso. E nós fomos nos aproximando, vimos que a coisa era séria, porque várias pessoas estavam dizendo isso. Nós oramos, e fomos para aquela casa, e quando nós nos deparamos com um homem completamente grosso, ignorante, raivoso, mas a esposa dele toda atenciosa, querendo nos dar atenção, chama a Rivalda para a cozinha e me deixaram sozinho com aquele homem. O homem me dá as costas, senta no sofá e começa a assistir um jogo. Eu tive que fazer um sacrifício, assistir o jogo do Flamengo. Mas naquele momento, queridos, em um momento do jogo, em uma situação do jogo, Deus me deu a estratégia, a criatividade para usar aquele jogo e fazer a ponte para o plano de salvação. Pude falar o plano de salvação para aquele homem no intervalo do jogo. E ele me ouviu atentamente. E ao sair daquela casa, aquele homem me pediu desculpa, pediu perdão. E disse que as portas estariam abertas para que nós pudéssemos voltar novamente. Vejam que maravilha, queridos, Deus nos dá a criatividade e precisamos usar. As coisas não estão fáceis, estão difíceis levar alguém para Jesus. Use a criatividade. O Senhor nos dá uma mente criativa, e a mente criativa é para usarmos, para que nós possamos assim, usar para o benefício do reino, para que as pessoas entendam o Evangelho. Você tem tido essa coragem de enfrentar as dificuldades, de se aproximar de Jesus, independente das dificuldades? Ou você está preocupado se alguém vai ficar chateado com você? Está preocupado com a multidão? Talvez seus parentes, seus amigos. Percebemos aqui que para levar alguém a Cristo, exige de nós esforço, criatividade, exige vontade, exige determinação. Portanto, tenha coragem, meu querido. Seja determinado na busca do conhecimento de Deus e na aproximação de Cristo, e principalmente para levar alguém até Jesus. A quarta cena, nós vemos os amigos descendo esse homem pelo telhado. Não foi algo fácil. Nessa parte, Jesus faz algo que só Ele pode fazer. Ele perdoa os pecados daquele homem. Agora vem a grande questão. Qual a intenção dos amigos daquele paralítico ao levá-lo a Cristo? Aparentemente, a intenção dos 4 amigos era para que o seu amigo fosse curado de sua paralisia. Mas o que Jesus responde? Estão perdoados os seus pecados. Há quem diga que eles ficaram um pouco tristes, diante daquela cena, porque o que eles queriam de fato era a cura física, talvez. Mas não é isso que o texto diz. O texto não fala isso. O texto não diz isso. O texto nos revela que os problemas desse homem ultrapassavam as suas dificuldades físicas. Ele também sofria emocionalmente, sofria psicologicamente, sofria espiritualmente. Vejam que lá em Mateus, quando nós lemos, quando aquele homem chegou diante de Jesus, a primeira palavra que Jesus fala para aquele homem é: não temas. Não temas. Aquele homem era um homem sofrido.
sem ânimo. Imagine a situação dele, de total dependência de outras pessoas. Ele vivia desanimado. E Jesus, percebendo isso, Jesus olha para aquele paralítico e diz: tenha bom ânimo. É isso que Jesus faz conosco. Jesus nos enche de ânimo, mesmo quando nós queremos nos desanimar, mas quando estamos na presença do Senhor, não tem como nós continuarmos da mesma forma. Sabendo disso, Jesus diz a ele: tem bom ânimo, mostra que ele estava desanimado. Jesus sabia que ele precisava disso naquele momento, certamente pela sua condição, a condição que ele estava vivendo. Jesus trata desse homem de maneira carinhosa, chama de filho. Filho. Eu fico pensando que este homem talvez não lembrasse da última vez que ele tivesse sido tão bem tratado por alguém, que alguém o houvesse chamado de filho. Aqueles sacerdotes, escribas que estavam ali, apenas o julgavam, condenavam ele porque ele estava naquela condição de paralisia, porque ele era um pecador. Essa era a teologia dos escribas e dos fariseus. E Jesus, ele olha para ele e chama de filho. Então, Jesus recupera psicologicamente esse homem, ele recupera a sua autoestima. Mas o ponto principal aqui está na cura da alma, porque é algo que só Jesus pode fazer, o perdão dos pecados. Jesus olhou para a fé daqueles homens, o que parece aqui, o que nós observamos aqui, é que parece que nem fé havia mais daquele paralítico. Quando Jesus diz: tenha bom ânimo, porque ele estava desanimado, chama ele de filho, porque ele estava abalado psicologicamente. Talvez ele não acreditasse que Jesus podia resolver a sua situação, mas Jesus olha a fé dos seus amigos e anima esse paralítico, perdoando seus pecados. Olhou para a fé daqueles homens e vendo-lhes a fé, Jesus diz: vendo-lhes a fé. Certamente Deus conhecia aqueles corações. Jesus mostra que o mais importante não é a cura física, mas a salvação da alma, o perdão dos seus pecados. Esse é o maior problema da humanidade, o pecado. Hernandes Dias Lopes diz: o pecado não perdoado é o maior amigo de Satanás e o pior inimigo do homem. O pecado é a pior doença, é o veneno doce que mata o corpo e a alma. O pecado é pior que a solidão, que a pobreza, que a doença, que a própria morte. Todos esses males não podem nos separar de Deus, mas o pecado nos separa de Deus agora e também na eternidade. Quantas vezes pessoas têm andado atrás de cura, atrás de milagres, muitas vezes de milagres, para que de alguma forma possam se surpreender. Não tem se preocupado com a sua salvação, com a sua eternidade. Jesus quer nos salvar por inteiro, Jesus quer te salvar por inteiro, para a eternidade, não por um momento. A cura, o milagre pode durar um momento, mas a salvação da alma, o perdão dos pecados é por toda a eternidade. Aqueles que não provam do perdão dos pecados está condenado a um triste fim, a uma triste eternidade. A atitude de Cristo em perdoar os pecados do paralítico causou discussão nos corações dos escribas e fariseus, dos doutores da lei. Eles se alvoroçaram entre si, indignados sobre a autoridade de Jesus em perdoar pecados. E aqui nós encontramos de forma magnífica mais uma grande evidência da divindade de Cristo, porque Jesus vai provar a sua divindade aqui, demonstrando a sua onisciência, como também em cima da teologia dos próprios doutores da lei. E essa é a quinta cena que eu quero que nós visualizemos aqui: a onisciência de Cristo. Jesus sabia
o que passava na mente daqueles homens. Jesus, ele é o único capaz de ler pensamento, o único capaz de saber aquilo que você está pensando agora, chama-se Jesus. É o único. Não existe ninguém com essa capacidade de ler os pensamentos, a não ser Deus, a não ser Jesus. E aqui ele demonstra a sua divindade. Ele demonstra a sua divindade. E os escribas e fariseus sabiam que só Deus podia perdoar pecados. Essa era a teologia deles, né? Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus viu isso na mente deles, o que eles arrazoavam em seus corações, e eles consideravam como blasfêmia. E Jesus interpela aqueles homens. É importante salientar que, segundo a teologia deles, aquele paralítico estava vivendo naquela situação por conta de um pecado. Então é como se ele estivesse pagando pelos seus pecados. Então o motivo da sua paralisia era o pecado dele. Ora, então se só Deus podia perdoar pecado, e aquele paralítico estava vivendo aquela situação porque ele era pecador, então automaticamente, quando Jesus perdoasse os pecados e os seus pecados dele fossem perdoados, o que deveria acontecer com aquele homem? Ele ser curado da sua paralisia. Algo impossível aos olhos humanos, aos olhos daqueles escribas e fariseus, mas não impossível para Deus. E Deus mostra a sua autoridade e olha para aqueles fariseus e diz: o que é mais difícil? Dizer: estão perdoados os seus pecados, ou levanta, pega o teu leito e vá para a sua casa? E foi assim que Jesus fez. Foi assim que Jesus fez com aqueles discípulos, com aquele paralítico. E assim ele mostra a sua divindade. O que intrigou aqueles doutores da lei foi o fato de Jesus perdoar os pecados daquele homem, mas uma vez que só Deus pode e tem autoridade de perdoar pecados, nesse ponto eles estavam certos, e Jesus demonstra aqui, diante dos seus olhos, diante da sua teologia, que Ele era divino, que Ele era o Filho de Deus, que Ele é o Filho de Deus enviado, que Ele é o Redentor, que Ele tinha autoridade, que Ele era divino. É isso que Jesus demonstra aqui, e eles cegamente não entenderam. O que vemos aqui é a inauguração de novo tempo na história da humanidade, pois Jesus se revela a Deus, demonstrando a sua divindade e autoridade. Ele não tratou simplesmente dos traumas desse homem, de suas angústias, de seus sentimentos de culpa. Ele tratou do maior problema da humanidade, e o que é mais importante, o perdão dos seus pecados. O perdão dos seus pecados, o perdão dos nossos pecados, que muitas vezes não é valorizado por nós. Esse problema que mantém o homem cativo e separado de Deus eternamente, que é o pecado. Quantas vezes temos nos colocado nessa posição, colocamos condições para acreditarmos na palavra e no poder da autoridade de Cristo. Para seguirmos a Deus é preciso acontecer algo visível, algo extraordinário, algo importante para os nossos olhos, mas o mais importante aqui é algo que só Deus pode fazer: a salvação da nossa alma. Só Jesus pode nos dar, só Jesus tem condições de realizar na vida do homem a salvação dos nossos pecados. Quantas vezes não temos colocado nessa condição? Para seguirmos a Deus é preciso acontecer algo visível. A verdade, queridos, é que muitos querem valorizar isso no leito da morte, mas por medo e não por ter a certeza daquilo que lhe espera. Jesus demonstra aqui a sua divindade através de um atributo somente seu, a onisciência. Mas ainda assim Jesus mostra a sua autoridade e envergonha os seus opositores, porque Ele é Deus,
Jesus é divino. E a sexta cena que nós vemos aqui é Jesus provando a sua autoridade. Sem dúvida, ficou provado aqui toda a autoridade de Jesus. Percebemos aqui que a cura física ficou em segundo plano. E podemos assegurar que essa é a mensagem principal desse texto. Mas vale salientar que ao demonstrar essa autoridade, isso mexeu com as expectativas dos religiosos, que pressupunham que nem mesmo o Messias era capaz de perdoar pecados, porque eles acreditavam que o Messias viria com o poder de governar, de liderar, um poder bélico. Jesus, até hoje, tem esse poder de curar, mas isso não é o mais importante. Ele deixa claro, Jesus deu a ordem, e o que aquele homem fez? Jesus deu a ordem: pega o teu leito e vai para a tua casa. E aquele homem, mesmo certamente já com seus músculos atrofiados, ele não necessitou passar por sessões de fisioterapia. Ele simplesmente pega o seu leito, coloca debaixo do braço e sai. E ali o texto da palavra de Deus diz que todos ali glorificaram a Deus por isso. Jesus prova a sua autoridade, tanto sobre o pecado, quanto sobre a enfermidade, sobre aquela paralisia, algo que era incurável naquela época. E o Senhor é esse Deus de milagre, o Deus que curou a lepra, que era também impossível para aqueles homens naquela época. Deus cura, o mesmo Deus que parou aquela tempestade, o mesmo Deus que expulsou aquela legião de demônio daquele homem endemoniado em Gadara. Esse é o mesmo Deus que ressuscitou a sogra de Pedro. Esse Deus é o Deus que prova a sua autoridade, perdoando pecados e fazendo um paralítico voltar a andar, a ter a sua dignidade de volta. Jesus prova a sua autoridade. A divindade de Jesus é provada por 4 evidências. A primeira evidência é que ele demonstrou o poder de ler pensamentos. Ele era onisciente, um atributo somente de Deus. Somente Deus tem esse atributo. Segundo, ele demonstrou autoridade para perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Terceiro, ele demonstrou poder para curar. Só Deus tem algo que é impossível aos olhos dos homens. Em quarto lugar, ele se auto-intitulou o Filho de Deus. Versículo 10, ele vai dizer isso: mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Ele se declara Filho do Homem, Filho de Deus, enviado por Deus. Ele se declara divino. Ele assume a sua identidade divina. Assume a sua identidade. Como é maravilhoso saber disso. A sétima cena. Aqui nós vemos o povo que se admira da cura do paralítico. Meus queridos, quem não ficaria surpreso, admirado, vendo alguém que há muito tempo andava paralisado, e de repente vê essa pessoa curada, sã. A autoridade de Cristo sobre as enfermidades é incrível. Só Ele mesmo pode fazer. Pena que nos dias de hoje, e naquela época existiam muitos assim também, que não entendem a autoridade de Cristo, não se preocupam com a sua salvação. Não espere algo visivelmente miraculoso acontecer na sua vida, para que você possa crer em Jesus, para que você possa crer no poder de Deus. Mas deixe Jesus limpar a sua vida do pecado, da imundícia dele. Só Ele pode fazer isso por você. Não fique apenas como a multidão, admirado sobre aquilo que Jesus estava fazendo, mas queira também provar daquilo que Jesus está oferecendo. Porque só Jesus pode nos curar de toda a mazela. Esse Jesus que curou o paralítico, esse Jesus que perdoou os pecados desse homem, que fez o paralítico andar, é o mesmo Deus que nos guarda hoje. Uma paralisia
que os homens, até hoje, não conseguem resolver esse problema. Jesus resolve usando apenas uma palavra. Ele ordena. E aquele homem não precisou nem fazer fisioterapia, logo seus músculos se firmaram, os tendões se firmaram, e esse homem se colocou em pé. Essa autoridade que Jesus tem de fazer milagres. E aí muitos de nós, preocupados com o vírus, que a maioria das pessoas estão sendo curadas, estão passando por isso, é doloroso para alguns, mas nós não podemos temer, porque nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que, assim como enviou esse vírus, Ele pode fazer esse vírus sumir de uma hora para outra. Não podemos temer o mal. O desfecho dessa história, queridos, dessa narrativa, nos versículos 11 e 12 de Marcos, que nos dão conta que Jesus também curou o homem fisicamente e provou o seu poder, ordenando que se levantasse e carregasse o seu leito, uma espécie de maca, e fosse para a sua casa. Ele simplesmente pegou a sua maca, ele obedeceu. O resultado foi a glorificação de Deus. Jamais vimos algo assim. Esse homem foi reintroduzido ao seu aconchego familiar. Eu fico imaginando, ele disse: olha, pega a tua cama e vai para a tua casa, e aquele homem sai glorificando a Deus. Eu fico imaginando quando ele chegou na sua casa, a alegria dos seus familiares em presenciar um milagre ali em sua frente, aquilo que havia acontecido com ele. Só Jesus podia dar algo divino. É motivo de glorificar a Deus, queridos, porque esse mesmo Deus que nós servimos, hoje é o mesmo Deus de ontem, de hoje é o mesmo Deus que curou o paralítico, é o Deus que nós servimos. Você hoje, agora mesmo, pode provar desses mesmos milagres que aquele paralítico provou. O maior milagre não foi a paralisia, não foi a cura da paralisia. O maior milagre que Jesus operou na vida daquele homem foi a salvação da sua alma, porque isso tem reflexo por toda a eternidade. A salvação, e é isso que Jesus está oferecendo hoje. Eis o tempo da graça, o dia que se chama hoje, é o tempo de entregar a vida para Cristo, para Jesus. Ele perdoa pecados. Só Ele pode perdoar pecados. Aqui um novo tempo haveria de acontecer agora naquele lar, no lar daquele paralítico. Você hoje, agora mesmo, pode ser perdoado, pode ser curado, pode ser liberto. Vá em direção a Jesus, não olhe para os obstáculos, apenas vá, confie em Cristo, tenha prazer de estar na presença do Senhor, sem se importar com as dificuldades. Eu gostaria de concluir analisando o efeito de tudo isso, de tudo o que aconteceu nesse texto, e chegamos a algumas conclusões, pelo menos 3 conclusões. A primeira, na vida dos escribas e fariseus, daqueles doutores da lei, gerou discussão, gerou julgamento que não os levaram a lugar nenhum, saíram piores do que chegaram. Eles chegaram naquela casa, viram todo o milagre, tudo que aconteceu, mas eles estavam insensíveis à situação e saíram piores, porque eles estavam ali para julgar. Muitas vezes estamos só discutindo e julgando, e por isso nós não alcançamos a graça de Deus. Julgamos até a mensagem. Muitas vezes vamos para a igreja e julgamos a mensagem, julgamos o louvor, julgamos o dirigente, encontramos defeitos, só estamos lá como esses escribas e fariseus, como investigadores, acusadores, como detetives, para tentar encontrar alguma coisa errada em alguém para falar. A segunda conclusão, na vida das pessoas ao redor, que estavam ali olhando, o que aconteceu com aquelas pessoas foi um olhar de admiração, espanto, e o motivo para dar glória a Deus, mas estavam mais interessadas em seus próprios interesses.
Muitos só se admiram, mas não querem um compromisso com Deus, não querem um compromisso com o Senhor. E outros até se alegram com Deus, mas não querem saber dele. É bonito servir a Deus, é bonito ir para a igreja, é bonito estar num culto, estar numa roda de amigos, de crentes, mas sem nenhum relacionamento genuíno com o Senhor. E o Senhor quer que nós nos relacionemos com Ele, que nós nos entreguemos a Ele verdadeiramente com fé, fé tamanha, a ponto de o Senhor reconhecer, assim como Ele reconheceu na vida daqueles 4 amigos que levaram aquele homem a Jesus. A terceira e última coisa que podemos considerar aqui é na vida do próprio paralítico. Gerou salvação, cura dos pecados e cura de sua enfermidade. Em meio àquela multidão, Jesus viu a fé daqueles homens, daquele homem em especial. Ele viu que todos ali, dos seus amigos, mas viu a fé e confiança que aquele homem tinha nele. E lhes dá o que há de mais precioso e mais importante para o ser humano, o perdão dos pecados. E até hoje Jesus oferece esse perdão aos homens. E esse perdão gera mudança de vida. Mudança de vida, através do arrependimento dos seus pecados, de uma entrega total a Ele. Ele quer te salvar, perdoar os seus pecados, salvar a sua vida. A cura na vida desse homem foi uma cura integral. Na área emocional, quando ele diz não temas; na área psicológica, quando ele diz meu filho; na área física, quando ele diz pega o teu leito e anda; na área espiritual, porque o Senhor perdoou os seus pecados e salvou a sua alma. Ao mesmo tempo, eu quero desafiá-lo. Se alguém que você conhece precisa ser levado a Jesus, não abra mão disso. Não abra mão de levar o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, os seus parentes, os seus vizinhos, os seus amigos. Não importa as dificuldades, não abra mão disso. Quem sabe você precise também desse toque de Cristo. Não seja como a multidão curiosa, mas chegue a Cristo com fé. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Convido você a orar nesse momento. Senhor Jesus, somos gratos ao Senhor por tua palavra, por tão grande milagre. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor nos cura do maior mal chamado pecado. Muito obrigado, Senhor, porque assim o Senhor tem nos alcançado. Assim, Deus, nós te louvamos e engrandecemos ao Senhor. Nos dê força, determinação, para que possamos, ó Deus, alcançar os não alcançados, levar as pessoas até o Senhor, sem nos importar com as dificuldades. Assim, Pai eterno, nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero ainda aqui convidar você, próxima quinta-feira, nós teremos uma live ao vivo, e dessa vez nós estaremos ali com um bate-papo, falando sobre o aspecto do soberano poder de Deus, juntamente com o pastor Ronaldo Costa, da Primeira Igreja Cristã Evangélica em Presidente Dutra, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Uma boa noite a todos.